Louvado seja Deus, né? Eu agradeço o convite do pastor. Foi desafiador, está sendo, né? Agradeço. E estou feliz também de estar aqui junto com os irmãos, junto com os adolescentes, para compartilhar. Sabemos que sempre que me chamam para compartilhar a palavra, às vezes é assim relutante, a gente fica, meu pai, e agora? Eu vou, eu não vou? Mas quando é para fazer, para falar do Senhor, eu digo, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que falar. O Senhor incomoda, né? Então, eu estou aqui nessa noite para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Aqui temos o nosso tema, que está firmados em Cristo, mas nós vamos ler um texto que está em Colossenses, capítulo 2, 6 a 7. O nosso tema é firmados em Cristo. E Colossenses capítulo 2, vocês encontraram? Amém? Misericórdia? Então vamos esperar a irmã que está achando. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Amém? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom, Pai amado. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos orienta, que nos fortalece, e em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença neste momento, suplicando que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja agindo nesta noite, falando, Senhor Deus, através de mim, Senhor Deus, falando aos corações, ó Pai, que eu seja como um vaso em Tuas mãos, ó Pai, e que a Tua palavra nesta noite venha a ser compreendida e entendida pelos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Vocês não estão com sono, né? Hoje lá eu vi o pessoal todo cansado, com sono, aí até perguntaram, quem vai pregar à noite, né? Eu fiquei calada, não falei nada, né? Não falei nada, porque podia dizer, não, ele tem que fazer alguma coisa que é para despertar, para espantar o sono do pessoal, né? Mas nós vamos lá, amados, não vai ser tão demorado, não vou pregar 1 hora, 2 horas, não, vai ser menos, tá bom? Mas vamos olhar aqui para o nosso tema, que fala firmados em Cristo. O que esse jovem precisou fazer para ele estar em cima dessa pedra aí? O que vocês acham? Subir, né? Ele teve que tomar uma decisão. Não, eu vou subir em cima dessa pedra, né? Para que ele pudesse estar firme aí. Então, esse texto que nós lemos aqui, ele vai estar falando, nós vamos destacar 3 pontos aqui bem importantes. Nós vamos observar 3 pontos importantes que nós devemos tomar, tá? Para estarmos firmes em Cristo. Nós sabemos que nós, como seres humanos, todos nós precisamos tomar decisões na nossa vida, não precisamos? Com quem eu vou casar, né? O que eu vou ser? Qual vai ser a minha vocação? Qual vai ser a minha profissão, não é? Todos vocês aqui já passam por essas incertezas, com essas perguntas, né, na sua mente. O que eu vou ser? Com quem que eu vou casar? Então, todos nós precisamos tomar decisões. E essa decisão que nós vamos estar falando nessa noite aqui é uma decisão muito importante na sua vida, tá? Para que você possa começar a sua vida, estar firme na rocha, você precisa tomar 3 decisões. E são essas que nós vamos ver aqui. A primeira decisão que eu quero destacar aqui, como fala o nosso texto, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, né? A primeira parte desse texto aqui, ele vai falar da questão de receber a Cristo. Então, tem que tomar essa decisão para que você possa estar firme, enraizado, firmado na rocha que é Cristo. Não dá para você passar por essa fase. Tem que passar por essa fase, né? Mas por quê? Por que isso é necessário? Por quê? A Bíblia fala lá em Gênesis, amados, que o Senhor Jesus colocou ali, o Senhor Deus criou Adão e Eva, colocou ali naquele jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso, e a Bíblia diz que colocou eles para tomar conta daquele lugar e disse que de todas as árvores que tinha no jardim eles poderiam comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal,
normal, eles não poderiam comer. Mas eles foram iludidos por Satanás, não é? A gente sabe da história, eu creio que a maioria sabe. Eles foram iludidos por Satanás e eles pecaram, de desobedeceram. E através de Adão e Eva, toda a humanidade pecou, toda a humanidade ela se separou de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 3:23, se ele achar para vocês lerem aí, em Romanos 3:23, fala: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá? Então todos pecaram por causa da atitude que Adão e Eva tiveram ali, desobedecendo a Deus. Toda a raça humana, toda a natureza humana pecou. Tá? E a Bíblia também fala lá em Romanos 3:10, fala: e não há nenhum justo, nenhum sequer. Então por isso que nós precisamos tomar essa decisão. A Bíblia fala que Deus, Ele nos ama tanto, amado. Você é tão importante para o Senhor, que Ele criou um plano maravilhoso de resgate, para que aquela pessoa que estava distante de Deus, separado de Deus, porque o pecado nos separa. Olha aqui, tem um abismo aqui, né? Tem um grupo desse lado, tem um grupo desse lado. Então, por causa do pecado, o homem ficou separado de Deus. Vocês viram que lá no Jardim do Éden, quem já leu, o Senhor Deus foi lá no jardim falar com Adão. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia lá conversar com Adão. O Senhor tinha prazer, Ele gosta, Ele quer ter esse relacionamento conosco. É um prazer dele. E tanto que Ele teve esse plano de resgate através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos ama tanto que ao ponto de mandar o seu único Filho, Jesus Cristo, morrer ali na cruz, pagando um alto preço. Foi um preço de sangue, para que você pudesse voltar a ter essa comunhão novamente com o Senhor Jesus. Tá? Estávamos separados de Deus, mas a sua graça, o seu amor nos alcançou. Para você estar firmado na rocha, você precisa tomar essa decisão de colocar na rocha, de se colocar na rocha que é Jesus. De se colocar nessa rocha. O Senhor Jesus, Ele fala aqui, lá em João 3,16, que é um versículo bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o primeiro passo é esse: nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que estamos separados de Deus e tomamos essa decisão. Ah, tia, mas eu estou na igreja desde criança, quando a minha mãe me levava para a igreja, a minha avó, a minha tia me levava para a igreja, eu estou desde criança. Mas só isso não basta, se você não tomar essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Tá? Só isso não basta, você tem que ter esse encontro com o Senhor, de se colocar na rocha, como aquele jovem fez ali. Tá? Como o texto que nós lemos aqui, ora, como receberdes a Cristo Jesus o Senhor. Como ele fala aqui para a igreja de Colossenses. Aqui é Paulo que escreveu para a igreja de Colossenses quando ele estava preso. Ele não conheceu aquela igreja. Não foi ele que evangelizou aquela igreja ali, né? Mas aí ele soube dessa igreja, sabia das lutas, das dificuldades, e ele admirava, ele sempre mandava carta encorajando e animando aquele povo. Efésios 3,17 fala assim, se ele colocar Efésios 3,17 para vocês acompanharem. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em Cristo. Então, que Cristo habite no coração de vocês, para que vocês possam estar arraigados, alicerçados. Eu queria contar um testemunho. Quando eu tive os meus filhos, eu sempre gostava de contar história para eles, né? Sempre contar histórias e falar o plano de salvação. Davi, eu recordo, Davi estava aqui na frente, vocês cantando com a Raquel e a outra jovem, e eu lembro que ele estava com 3 para 4 anos. Eu falava de Jesus e falava do plano de salvação para Davi. No início ele ficou assim, meio relutando, mas outras vezes eu continuei a falar, contando historinha para ele, e ele aceitou Jesus, porque ele tinha 3 para 4 anos, ele aceitou a Cristo. E teve, depois que ele estava, não lembro, Davi, se era 14, se era
13, quando ele foi para um acampamento de cadetes, como vocês estão aqui. Aí teve o culto da fogueira à noite, e o Davi foi lá na frente, ele confirmou a decisão dele, né, se entregando para o Senhor Jesus. Então, isso me deixou tão feliz, porque é o desejo de toda mãe, quando cria o seu filho, que ele cresça, que ele esteja andando nos caminhos do Senhor, não é verdade? É o desejo de toda mãe, né? E a gente continua sempre a orar. Eu continuo mesmo, glória a Deus, porque o Davi está servindo a Deus, né? Confirmou. Mas a gente sempre está orando para o Senhor guardar, para o Senhor cuidar, para o Senhor abençoar e que ele possa crescer. Eu sei que muitos de vocês aqui, amados, já tomaram essa decisão. E louvado seja Deus, porque vocês já chegaram a tomar essa decisão. Mas eu creio que muitos talvez ainda não entenderam ou não compreenderam essa verdade. Né? Como eu falei, às vezes você já está na igreja desde pequeno, mas nunca chegou a tomar essa decisão. Mas é importante para você estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus. O texto fala aqui de arraigados. Arraigados quer dizer enraizados, né? E é isso que Deus quer, que você esteja enraizado nele, alicerçado, quer ter um alicerce fundado, estabelecido de forma sólida nele, tá? E por causa do Senhor Jesus, ele levou ali na cruz o seu pecado, aquele pecado que te condenava para a morte eterna, ele levou ali na cruz. E o nosso Jesus, ele não tinha pecado, ele era justo, e a sua justiça ele impôs sobre nós. E Deus, quando ele nos olha, por causa do pecado, ele nos olha através do sangue de Jesus, e ele nos vê limpo. Porque o nosso pecado, o Senhor Jesus já derramou, já pagou ali na cruz do Calvário. E nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos santificados, separados. Eu tinha um texto, não sei se eu coloquei aqui ele, mas ele fala que o Senhor Jesus, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu fico pensando, né, que antes quando a gente não tem Cristo, que não conhece a Deus, a gente vive no império das trevas, né, dominado por Satanás e pelo mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas o Senhor Jesus, olha, ele quer aquele que não teve, transportar para o reino do Filho do seu amor. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso é isso. E estarmos seguros na mão do Senhor, estarmos separados para o Senhor. Vamos ser filhos de Deus. Então, amados, eu não sei como é que está a sua vida. Não sei se você já tomou essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para que você possa estar firme na rocha, tá? Firmados nessa rocha. Nós vamos para um outro ponto que eu falei. 3 pontos. O primeiro foi, quem lembra? Receber a Cristo. Agora nós vamos falar um pouco sobre andar em Cristo. Como fala aqui o texto, a parte B. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós precisamos procurar andar de maneira diferente, tá? Diferente. Eu até coloquei aqui. E agora, eu entreguei a minha vida ao Senhor, o que eu devo fazer? Ser cristão é andar nos passos de Jesus, é andar como ele andou. Quando Jesus ele chamou os seus discípulos, Pedro, André, que estavam ali pescando, o Senhor Jesus passou e chamou eles, e eles largaram o que eles estavam fazendo e seguiram Jesus, para ouvir seus ensinamentos, para aprender com o Senhor Jesus. Às vezes eles falhavam também, né, algumas atitudes dele, mas eles estavam ali aprendendo. Andar com Cristo implica em seguir seus ensinamentos, exemplos na vida diária. Quando estava lendo, eu lembrei de Zaqueu. Zaqueu, quando ele viu que Jesus ia passar na cidade que ele estava, ele ficou muito curioso para ver quem era Jesus e subiu numa árvore, né? Vocês sabem. E Jesus ficou admirado por ver ele ali, chamou ele e disse que ia ficar na casa dele. E lá ele teve esse encontro com o Senhor Jesus. E lá Zaqueu disse para o Senhor, disse lá na frente de todos: olha, se eu tenho roubado alguém, eu quero dar em dobro tudo aquilo que eu roubei. E se eu defraudei alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Houve diferença, não houve?
houve transformação ali na vida. Nós sabemos que tem muitas pessoas hoje, até famosos aí, esses dias eu ouvi o nome de alguém, mas eu não quero falar aqui, de alguém que disse que aceitou Jesus, que foi batizado, mas continua lá no mundão, cantando, né, participando de carnaval, cantando lá, e a gente fica pensando, mas que decisão foi essa? Que encontro foi esse que essa pessoa teve com o Senhor Jesus que não fez diferença na vida dela, não é? Amados, quando nós encontramos o Senhor Jesus, o Senhor transforma. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós e nós temos também, podemos estar desenvolvendo em nós o fruto do Espírito, que é o quê? Quais são os frutos do Espírito? Está muito fraco, né? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, né? Está lá em Gálatas 5, né? Então, nós temos esse fruto do Espírito que nós temos que exercer, que praticar. Porque se a gente aceita Jesus, mas está vivendo da maneira totalmente contrária, ou vivendo a mesma vida velha que a gente vivia antes, que diferença nós estamos tendo, não é? Que diferença, igual esses dias eu até falei para alguém na igreja, eu acho que não tinha ido participar de algum evento por causa de outro irmão, né? Eu até comentei com meu marido, né? Eu até falei assim para ele. Eu falei, que diferença a Bíblia diz, que diferença que a gente, né, diz que nós amamos a Deus, mas não conseguimos amar o nosso irmão que a gente está vendo. Ou só queremos amar aquele que faz bem para nós, aquele que está retribuindo, que está demonstrando amor, e aqueles que estão sendo, vamos dizer, difíceis da gente lidar, a gente não quer amar. Que diferença a Bíblia diz, né, que está fazendo. Então, que nós possamos, amados, estar fazendo essa diferença. Porque pelos frutos que essa pessoa dá, nós vamos conhecer se de fato ela teve um encontro com o Senhor Jesus, não é? Se essa pessoa houve mudança, então se você tem que encontrar o Senhor Jesus, você tem que andar com o Senhor Jesus, tá? Tem que fazer a diferença na vida das pessoas lá fora. Devemos cada dia mais estar mais perto de Cristo, né? Longe de sermos como palha que o vento dispersa ou como uma semente que o vento de doutrina carrega. As raízes do cristão estão plantadas em Cristo. Não podemos perecer, pois o que nos sustenta jamais conheceu a derrota. Então nós não devemos andar, amados, como falsos profetas. A Bíblia também fala de algumas pessoas que conheceram a Cristo, mas depois elas debandaram. A Bíblia fala lá de Demas, o pastor ele foi pregar nos fins de semana, lá no aniversário da igreja, né? E ele usou também praticamente esse texto, e ele falou de Demas, eu já tinha feito, tá, pastor? E ele falou de Demas, que amou o mundo e abandonou a fé, tá? Ele amou o mundo e abandonou a fé. Nós vimos também que Judas, ele conheceu a Jesus, ele andou com Jesus, ele aprendeu dos ensinamentos de Jesus, mas Judas traiu Jesus, tá? Nós vimos também Ananias e Safira, tá? Eu acho que para querer aparecer, para querer mostrar também que eles estavam fazendo alguma coisa, porque estavam vendendo, distribuindo seus bens, e eles foram lá, venderam a terra que eles tinham, e venderam por um valor, mas chegando lá eles disseram que venderam por um outro valor, inferior, que era para que eles pudessem, eu creio, ficar com um pouco do dinheiro, né? Mas Deus sabia, o Espírito Santo de Deus sabia, né? Então eles foram pessoas que abandonou a fé. Então, amados, vocês que receberam a Cristo, precisa ter esse encontro com o Senhor, mas que vocês possam estar andando, ter a decisão de andar de maneira que agrade a Deus, de uma maneira que venha glorificar o nome de Deus, que você venha estar dando bons frutos. A Bíblia fala sobre a figueira lá, que é aquela figueira que fala que a figueira
é Jesus, que o lavrador é Deus, né? Que os ramos somos nós. E tem ramos lá que às vezes tá ficando ruim, não está bom, precisa podar, precisa cortar aquele ramo, mas tem ramos lá que às vezes a gente poda para que ela produza mais fruto ainda. A vida cristã também ela é assim. A gente precisa às vezes podar. O pastor Ari viu um pé de acerola lá em casa, passou um tempo sem acerola, mas agora ela começou a dar, ela deu tanta acerola, o meu marido tinha podado ela, e ela ficou muito cheia de acerola. E amados, na nossa vida também, às vezes tem coisas que a gente precisa ir lá e podar, cortar, para que ela possa crescer, para que ela possa dar fruto. E é isso que Deus quer de nós, que a gente venha fazer a diferença, tá? Que a gente venha estar fazendo a diferença, para que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Um outro ponto também, amados, que eu queria lembrar também de duas pessoas que a Bíblia fala que andou com Jesus, que foi Enoque. Gênesis 5, 22 e 24. Gênesis 5, 22 e 24. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. O Senhor sabe. Eu acho tão maravilhoso quando a gente tem intimidade com o Senhor, né? Tão maravilhoso, o Senhor o tomou. E Noé também. Noé, em Gênesis fala de Noé 6, 8 e 9. A vida de Noé, ele estava ali no meio daquele povo perverso, pecando, né? Mas o Senhor olhou para Noé, se agradou de Noé. Olha que fala o 8 e o 9. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. Como é que você está? Você pode dizer, eu já tive encontro com o Senhor Jesus, mas você está andando com Deus? O Senhor pode olhar para você e dizer, olha, fulano é íntegro, tem andado comigo, tem andado perto de mim, tem feito a minha vontade. Para servir a Deus, amados, tem vezes que tem coisas que a gente não quer fazer, mas a gente faz por amor, por obediência ao Senhor. Até o próprio Jesus, quando ele estava prestes a ser entregue ali para ser morto, ele estava no jardim do Getsemane e fala que ele estava orando ao Senhor, dizendo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua. Mas às vezes nós não queremos abrir mão de nada, a gente só quer que a nossa vontade prevaleça. A gente quer andar com Deus, mas não queremos abrir mão de nada. Abrir mão de nada. Foi interessante, o pastor Ari ligou e falou para mim, né? E eu fiquei relutando. Falei, não, pastor, não vou responder não, vou pensar. Vou orar e vou pensar. Vou ver, falar com meu marido, ver o que ele disse. Ele disse, não, vou obedecer o marido, não vou, né? Aí perguntei para ele, ele disse, não, tu que sabe, se tu quiseres ir. Eu falei, tá bom, mas ainda vou orar. Eu não falei mais nada com o pastor. E eu viajei para Belém, fui passar uma semana na casa da minha mãe. E nesse dia lá, eu estava fazendo meu devocional, lendo a Bíblia, e o Senhor, e esse negócio matutando na minha cabeça, né? Matutando na cabeça, eu falei, Senhor, se é a tua vontade que eu vá, que o Ari entre em contato hoje comigo, tá? Eu vou entender que é a tua vontade. Porque é muito fácil para mim, é cômodo para mim não aceitar. Poderia dizer, não, pastor, não, dizer logo. Mas é o desafio, né? E eu saí, fui lá no Ver-o-Peso, para quem conhece Belém sabe, eu fui lá no Ver-o-Peso, nem levei telefone com medo de ser roubado, deixei em casa da minha mãe. E eu não vi nada. Quando eu cheguei, depois que eu almocei, aí eu fui pegar o telefone, que eu fui olhar, o pastor Ari tinha mandado mensagem. Falei, Jesus amado. Falei, não, Senhor, mas se é a tua vontade, eu faço, né? Porque eu amo o Senhor e eu quero fazer a vontade do Senhor. Quero fazer a vontade do Senhor.
Amados, então, esse ponto que nós vimos aqui é o segundo ponto, que é uma decisão importante. Aceitar a Cristo é a primeira decisão. Eu nem falei para vocês que eu aceitei Jesus com 15 anos, tá? Aceitei Jesus na igreja congregacional, que era a minha igreja, através da minha prima que sempre me levava para a igreja. E eu fui sentir o desejo, mas eu tinha vergonha também de ir na frente, né? Não tinha coragem. E aí depois que um dia uma irmã chegou comigo e perguntou se eu não queria aceitar Jesus, eu falei o que eu queria. Aí eu fui lá na frente. E eu quero dizer para vocês que estão começando, muitos têm 15 anos, têm 13, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. Eu não me arrependo. Não me arrependo de nada. E o que eu poderia dizer assim, que eu me arrependo é que eu poderia ter me dedicado e conhecer mais e mais o Senhor antes, né? Porque às vezes a gente é preguiçoso, né? A gente conhece a Deus, tem a palavra, e às vezes a gente não se dedica ao quanto devemos nos dedicar ao Senhor. E o terceiro ponto, para ninguém dormir no banco, que aqui é o terceiro, um ponto importante de decisão, é o quê? É crescer em Cristo. É crescer em Cristo, tá? Aceitar a Cristo é uma decisão importante, andar com Cristo. E aqui o texto fala: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foram instruídos, crescendo em ações de graça. É crescer em Cristo. No crescimento espiritual, o nosso crescimento espiritual, mas é comparado, como eu sempre gosto de comparar assim, como uma sementinha que a gente coloca no vaso e a gente precisa sempre molhar aquela semente, a gente precisa colocar um bom adubo naquela semente ali, a gente precisa pôr ela no sol para que ela possa crescer, desenvolver. E a vida espiritual nossa também é dessa forma. A gente precisa agora se alimentar. De quê? Da palavra do Senhor. Aprender, procurar mais e mais, crescer, aprender mais da palavra do Senhor. Você não precisa comer todo dia? Se não comer, vai ficar fraco, né? Vai ficar magrinho, raquítico. E a vida espiritual é assim. Aceitamos a Jesus, queremos andar como o Senhor andou, mas nós precisamos aprender da sua palavra. Quem já comprou uma televisão que vem um manual, ou qualquer aparelho eletrônico, vem sempre um manual dizendo como você deve usar, né? Eu até soube, eu não lembro bem, de um missionário que comprou, acho que era uma máquina de roçar. Ele comprou e não leu o manual, parece que não colocou óleo na máquina, e aí começou a usar, e a máquina pifou, né? Porque não leu o manual. A Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual, que a gente precisa estar aprendendo a cada dia. A gente tem que ler a Bíblia só uma vez por semana, só quando me dá vontade, ou uma vez por mês. Não. Nós precisamos cultivar em nossa vida uma vida devocional diariamente, para que a gente possa crescer, conhecer mais da palavra do Senhor. Lá no Salmo 119, 105 fala o quê? Todo mundo junto falando bem alto, que vocês já sabem. Colocou aqui Salmo 119, 105. Se eu falei errado, desculpa. É diferente a tradução, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vocês já andaram num caminho escuro? É difícil, né? Ter uma lâmpada na mão é muito importante, né? Para a gente saber onde está pisando, para iluminar o caminho. Então é isso que ele está dizendo aqui, que a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés, para nos guiar, para nos direcionar, para mostrar como nós devemos estar andando, devemos estar procedendo. Então, aprender da palavra é muito importante. E nós temos que procurar criar um hábito. Quem escova o dente todo dia? Todo mundo aqui, né? Ninguém quer sair falando com um bafo na boca, né? Que vai espantar todo mundo. Então temos que escovar o dente. Quem toma café aqui? Dessa forma nós devemos criar esse hábito com a palavra de Deus, de todos os dias ter o hábito, tá? De aprender
da palavra do Senhor. A Bíblia fala também lá em... deixa eu ver se eu encontro aqui. 1 Timóteo 3,16, que ele fala lá que toda a Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, tá? Sem dúvida, grande é o ministério da fé, aquele que se manifestou. Eu coloquei primeira, né? É segunda, é verdade, é segunda, eu coloquei primeira. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a palavra do Senhor, ela é útil, ela é importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê, o Senhor está falando com você. Por isso que é importante. Tem aqueles dias difíceis, que a gente está angustiado, né? E a gente lê a Bíblia e o Senhor nos renova, o Senhor anima o nosso coração, o Senhor nos dá esperança. Não tem? Quem já passou por isso? Só eu? Não, né? Eu creio que muitos aqui têm um momento devocional, vai ler a sua Bíblia e a palavra do Senhor te anima, te dá esperança, te dá alegria, te dá conforto. E é assim, por isso que é importante, amados, porque o mundo lá fora está cada vez mais piorando, tá? O mundo lá fora, ele só trabalha, a gente sabe que o diabo trabalha para matar, para roubar e destruir. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para iluminar o nosso caminho, para nos ajudar, para nos orientar, para nos ensinar, para nos educar. Como eu falei, nós precisamos ter esse hábito diariamente, tá? Amanhã nós vamos estar aprendendo um pouco mais de algumas situações que às vezes tentam abalar a nossa fé, né? Porque essa caminhada cristã a gente vai enfrentar vários desafios. E é por isso que você tem que estar firmado na rocha. E você tem que estar o quê? Andando com Cristo e procurando crescer em Cristo através da sua palavra. Eu coloquei aqui, você que está querendo ir para a faculdade, eu sei que muitos talvez uns estão na faculdade, outros estão a caminho, se preparando, talvez para o ano que vem, ir para a faculdade. E lá você vai se deparar com várias situações difíceis, e por isso que é importante você aprender da palavra do Senhor, tá? E uma outra coisa, não é só ler a Bíblia, é você tirar o seu tempo devocional, de orar, de falar com o Senhor, tá? De você também estar frequentando a igreja. Eu até destaquei aqui. Ter uma vida ativa na igreja. Eu aceitei Jesus. É complicado aquele irmão que diz assim, eu aceitei Jesus, mas eu não estou com vontade de ir para a igreja, não quero congregar, não, quero ficar aqui em casa. Como que a gente aceitou Jesus e não tem o desejo de ir para a igreja, de amar aquilo que o Senhor ama, né? De amar aquilo que o Senhor ama. Então, amados, se você possa estar indo para a igreja, aceitou a Cristo também, é importante para o seu crescimento espiritual frequentar a igreja. Lá você vai estar aprendendo mais com o pastor, com os seus líderes, tá? Lá você vai estar sendo fortalecido, lá você vai estar animando outras pessoas também, tá? Você vai estar animando outras pessoas e você vai estar ouvindo testemunhos. E uma outra coisa, as pessoas vão estar orando umas pelas outras, vão estar se fortalecendo. Então, por isso que é importante para o seu crescimento, é você buscar aprender mais do Senhor Jesus, para que você possa estar firmado. É você procurar ter a sua vida devocional, de oração, de intimidade. Vocês viram aqui que Enoque andava com o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. E é isso que Ele quer de nós, tá? Mas para isso você precisa tomar essa decisão de primeiro entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Eu não sei como está a sua vida, tá? Eu não sei como está a sua vida. Se você já tomou essa decisão, se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ou se você está igual eu, quando eu era adolescente também, tinha vergonha, né? Era tímida, tinha vergonha de ir na frente. Mas que o Senhor Jesus toque no seu coração, que Ele te encoraje, que você possa ter essa coragem de ir à frente, assim como Davi foi uma vez,
né, entregou a sua vida para o Senhor Jesus aqui naquele acampamento. E aí você entregando a sua vida para o Senhor Jesus, você ande. Como você tem andado? Eu já aceitei Jesus. Mas como você tem andado? Você tem andado de maneira que glorifique o nome do Senhor? Você tem andado de maneira que está testemunhando o nome do Senhor para outras vidas? Ou você está envergonhando na sua escola, né, na sua casa, o nome do Senhor? Então, como você tem andado? E como você está procurando aprender mais sobre Deus? Você tem procurado se dedicar a ter o seu devocional diariamente, tá, amados? Esse devocional. E esse devocional, eu gosto sempre de falar, é ler a Bíblia. A gente tem muito pão diário, né? Que a gente às vezes só pega aquele livrinho, tem um versículo e tem uma pequena meditação naqueles. Eles são bons, não estou dizendo que não seja. Mas ter o contato com a palavra é muito mais importante. Você pode até fazer esse devocional na sua vida, como eu falei, mas você ter o contato com a palavra, pega um livro da Bíblia, lê ele todo, e depois vai para outro, vai, aí daqui a pouco você já leu a Bíblia todinha, e isso vai ser maravilhoso, maravilhoso. Eu comecei a ter esse hábito, e para mim tem sido tão enriquecedor, e cada vez que eu leio mais aquele outro texto, ele sempre me fala algo diferente, algo mais, tão bom, é tão bom. Então, o que eu quero deixar esse desafio, que você possa estar olhando e pensando nessas decisões. Eu já entreguei a minha vida para o Senhor Jesus? Se já, como você está andando? Você tem andado de maneira que glorifique a Deus? Você tem procurado aprender mais do Senhor? A estar se fortalecendo? Como eu falei, aquela plantinha, ela precisa de todos esses cuidados para que ela possa crescer, ficar uma árvore muito bonita e dá muito fruto. Eu queria também falar do finalzinho aqui, do Salmo 1, que é um salmo muito bom para nós ler antes de encerrar. Salmo 1. Só para destacar a questão aqui do finalzinho. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele faz, tudo que ele fizer, prosperará. Tudo que ele fizer prosperará. Então, que o seu prazer a cada dia seja em buscar conhecimento, em aprender mais do Senhor, em ter intimidade com o Senhor, em buscar estar perto do Senhor. E ele fala que você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo vai dar o seu fruto e a sua folhagem não vai murchar. E tudo que você fizer, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai prosperar. Amém?